Pessoal, já temos disponível o último relatório gerencial do Fiagro de base 10, o SN AG11. Um Fiagro aí que tem sido muito recomendado por alguns analistas, um Fiagro que tem mostrado uma resiliência muito boa, que vem se desempenhando muito bem. Muitos Fiagros aí sofreram bastante queda na sua cotação, porém o SN AG11 praticamente ele está na sua mesma cotação dos últimos 12 meses. Como a gente pode ver aqui, a sua mínima foi os R$ 9,89 e a sua máxima os R$ 10,30. Então é o fundo que oscila muito pouco a sua cotação, além dos seus rendimentos também, tem se mantido muito estáveis. Então vamos analisar o seu último relatório gerencial correspondente ao mês de maio e ver como é que esse fundo vem se desempenhando. Deixe aí nos comentários se você investe no SNAG11, você gostaria de investir nele. Então antes vamos analisar aqui alguns indicadores no site Estados Invest, depois vamos lá no seu último relatório gerencial. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 9,99, dividend yield na casa aqui dos 13%. Se descermos aqui, podemos ver que se o preço justo seria os R$ 10,05, como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 9,99. Então, apesar de ele estar sendo negociado um pouco abaixo do seu preço justo, mas a diferença é muito pouca. Por esse motivo, seu preço sobre VP está de 1. Já que a diferença para o seu preço atual com o seu preço justo é pequena. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 502 milhões, um caixa aqui um pouco inferior a 2 milhões de reais, conta com um pouco mais de 94 mil cotistas, liquidez muito boa na casa aqui dos 2 milhões, e seu último rendimento anunciado para esse mês de junho foi aqui de 10 centavos por cada cota. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimento dos últimos anos. Então, quando a taxa Selic ela começou a cair, aqui em meados de 2023, o fundo ele caiu também os seus rendimentos, porém, desde aquele tempo até agora, ele não passou aqui com um dividendo inferior a 10 centavos. Então, o mínimo que ele pagou foi 10 centavos por cada cota. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos sobre o SN AG11. Então, primeiramente aqui podemos ver que o fundo ele distribuiu 10 centavos por cada cota. Ele tem aqui um resultado acumulado de 3 centavos por cada cota que ele pode usar aí futuramente para poder distribuir aos seus cotistas. E atualmente ele não tem sofrido situação de calote. Diferente aí de outros Fiagros, que tem passado por essa dificuldade, o SNAG11 está recebendo direitinho dos seus devedores. Aqui podemos ver, pessoal, o resultado operacional do Fiagro durante esse último mês de maio de 2024. Então, o fundo ele teve uma receita total aqui de R$ 5.452.000 e foram provenientes dos juros que ele recebeu dos seus CRAs, também dos seus aluguéis que ele recebeu dos imóveis que ele tem e 28 milhões aqui dos seus ativos da renda fixa, que no final, como eu falei, totalizou aqui 5,4 milhões de reais. As suas despesas somaram o valor aqui de R$ 452.000, que foram as despesas financeiras do fundo. Então, se pegarmos aqui a sua receita bruta, que foi de R$ 5.452.000, e diminuirmos aqui pela sua despesa, que foi de R$ 452.000, ele vai ficar aqui com aproximadamente R$ 5.000 de lucro líquido. E se descermos aqui, podemos ver que o fundo ele distribuiu em rendimentos exatamente R$ 5 milhões de reais. Então, ele gerou 5 milhões e distribuiu 5 milhões de reais. E a gestora, ela menciona que o fundo ele tinha começado no mês de março com essa reserva de lucro aqui, de aproximadamente 1,3 milhões de reais, e ele encerrou o mês de maio e iniciou o mês de junho com essa mesma reserva de 2,3 milhões de reais aproximadamente. Então o fundo ele tem aí, como mencionado lá no início do relatório gerencial, 3 centavos por cada cota de resultado acumulado que ele pode ir aí usando no decorrer do tempo para poder manter essa sua faixa de rendimentos. Aqui podemos ter mais algumas informações sobre o fundo. Então, atualmente ele tem 270 devedores. Então, ele tem uma quantidade muito grande aí de devedores atuais, especialmente aqueles devedores que estão naquele CRA pulverizado da Boa Safra, que mais adiante eu vou mostrar para vocês. E com respeito a esses CRAs, ele tem aqui CRAs indexados ao índice IPCA, com uma taxa média aqui de 8,13%. Que é uma taxa muito boa, considerada aí de ativos relativamente seguros. Somente em CRAs indexados ao índice IPCA, ele tem um valor aqui de 54 milhões de reais. E ele tem também CRAs indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 3,47%, que também é uma taxa considerada muito boa. E ele tem um valor aqui investido de aproximadamente 446 milhões de reais. Então, seu principal investimento são os CRAs e CRAs que estão indexados ao índice CDI. Além disso, o fundo ele menciona aqui que no mês de julho, no caso no próximo mês, haverá reajuste nos aluguéis dos imóveis que atualmente ele tem, que são 2 imóveis.
E aqui embaixo a gente pode ver os CRAs que atualmente ele tem. Então ele tem esses CRAs aqui pulverizados da Boa Safra, que atualmente é seu principal investimento. Somente nisso daqui ele tem 336 milhões de reais investidos, que corresponde a 66% do seu PL atual. E o segmento de atuação desses devedores da Boa Safra são aqui a soja. Todos eles estão indexados aqui ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 3%. Então são ativos relativamente seguros. E aqui vocês podem ver os outros CRAs que atualmente ele tem. Ele tem esse último aqui, ó, o Big Trade FITIC Mezanino, que atualmente é do segmento de café, que é o ativo mais arriscado que ele tem, que está indexado aqui ao índice CDI com uma taxa de 7,50%. Então, é um ativo realmente bem arriscado. Ele tem aproximadamente aqui 10 milhões de reais, que corresponde a 2% do seu PL atual. E aqui embaixo a gente pode ver os dois imóveis que atualmente o fundo ele tem, que vai ocorrer justamente aquele reajuste, que eu falei lá no mês de julho, que também estão alugados aqui para a Boa Safra Sementes e são imóveis com vencimento aqui de aluguel de 10 anos. Então, são contratos aí com uma duração longa. Aqui a gente pode ter uma noção melhor sobre a sua exposição por ativo. Como eu mencionei, seu principal investimento é os CRIs da Boa Safra, que corresponde a 67% do seu patrimônio atual, e o restante aqui com uma posição menor. Aqui ao lado a gente pode ver, aqui embaixo, aliás, a sua exposição por tipo de ativo. Então, seu principal investimento, que corresponde a 85%, são os seus CRAs. Ele tem aqui 11% do seu patrimônio investido nos seus imóveis e 4% investidos em FITICs. Descendo aqui também a gente pode ver a sua exposição por garantia. Então, no caso, quais as principais garantias que foram dadas aqui pelos devedores do SNG11. Então, a gente pode ver aqui garantias como arrendamento atípico, alienação fiduciária mais aval, CCVs, CPRs também, entre outros tipos de garantias. Se vocês têm dúvidas como é que funciona esse tipo de garantia, você pode ir lá no Google e pesquisar sobre cada uma delas, que você vai conseguir ter uma noção maior de como é que funciona esses tipos de garantias. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver a sua exposição por indexador. Então, a maioria dos seus investimentos atualmente estão indexados ao índice CDI, 89% deles, e 11% estão indexados aqui ao índice IPCA. Esse daqui do índice IPCA corresponde apenas aos seus imóveis, que é reajustado anualmente usando o índice IPCA. Porém, seu outro investimento, que são os CRAs e as FITICs, estão indexados aqui ao índice CDI. Aqui também, pessoal, a gente pode ver a sua exposição por devedor. Então, aqui a gente consegue ter uma noção maior, de como é que está distribuído os seus investimentos, levando em consideração cada um dos seus devedores. Então, atualmente, ele tem aqui dois principais investimentos, que é esses dois CRAs aqui, o SCOFIS e o CRA Leitíssimo. Então são duas exposições maiores que ele tem. Porém, se pegarmos aqui da Rural Brasil até embaixo aqui, todos esses CRAs são da Boa Safra, que atualmente é o seu principal investimento e ele é bem diversificado. Então isso aí minimiza os eventuais riscos. Porém, não devemos deixar de levar em consideração esses dois ativos aqui que ele tem uma exposição maior, que é justamente esses dois primeiros CRAs aqui, que é um ponto para se prestar atenção. Sempre se presta atenção em concentrações, pessoal. Aqui embaixo a gente pode ver a sua exposição para o setor. Então, a maioria dos seus devedores são produtores, especialmente aqui do segmento de soja, 67%. Tem também atuação aqui no segmento de café, com 14%, fornecedores com 11% e laticínio com 8%. E aqui embaixo a gente pode ver sua exposição por securitizadora. No caso, são elas que fazem a estruturação dos CRAs. Um pouco mais embaixo aqui também a gente pode ver a sua exposição por localização, no caso, qual a localização dos devedores do SNG11. Um ponto bom, podemos ver que ele não tem exposição aqui no estado do Rio Grande do Sul, que foi atingido pelas enchentes e que trouxe aí muito prejuízo para o estado. E aqui podemos notar que suas principais concentrações, no caso, as regiões que têm mais exposição dos seus devedores, é a região centro-oeste e a região sudeste. Principalmente aqui Goiás, com 27%, Mato Grosso com 26%, e Minas com 21%. Aqui, pessoal, a gente tem uma análise de risco dos CRAs atuais do SNG11. Então, ele usa aqui uma inteligência artificial, que ele faz aqui o cruzamento de algumas informações e consegue ver qual é o risco das operações de alguns ativos. Então, aqui ele menciona o seguinte, que 77,5% dos investimentos atuais do SNG11 ele tem um baixo risco, 21% atualmente tem um risco mediano e 1,5% tem aqui um risco crítico. Então, dessa maneira, a gente consegue ter aí algumas informações sobre a análise de risco dos devedores
dos investimentos atuais do SNG11. Então, um ponto interessante é que 77%, mais de 1/3 atual dos seus investimentos tem um baixo risco de crédito. Isso traz assim uma maior segurança, uma maior estabilidade. Por esse motivo que esse Fiagro está sendo tão recomendado, por alguns analistas. Um Fiagro aí que vem se desempenhando muito bem, tem pouca oscilação com respeito ao seu preço de negociação, seus rendimentos também têm pouca oscilação, diferente de outros Fiagros que um mês paga 12 centavos, depois desce para 9, depois volta para 12. Fica aquela oscilação constante. Os dividendos do SNG11 são mais constantes, são mais equilibrados, Você consegue ter uma previsibilidade. E agora que a taxa Selic, a expectativa é que ela deixe de cair, que encerre o ano de 2024 a 10,50%. Então isso vai trazer uma maior estabilidade ainda mais para esse Fiagro. E aqui por último a gente pode ter mais algumas informações sobre cada um dos devedores atuais do SNG11. Então primeiramente ele vai falar aqui sobre a Boa Safra, então ele vai fazer aqui uma descrição dessas operações CRAs da Boa Safra, vai trazer aqui mais algumas informações complementares sobre ela e da mesma maneira ele vai falar aqui sobre seus outros devedores. Vai falar aqui sobre o CRA da Leitíssimo, então vai trazer aqui algumas informações sobre esse CRA, como eu mencionei, ele vai fazer aqui com todos os outros. Então dessa maneira aqui você tem o nome de cada um dos seus devedores, então você consegue fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a situação financeira de cada um, como é que está a situação de cada um. E dessa maneira você consegue assim fazer um estudo mais aprofundado e fazer também uma boa escolha para ver se vale a pena ou não investir no SNG11. Então pessoal, é o Fiagro aí que vem se desempenhando muito bem. Esse último relatório gerencial vimos que o fundo ele distribuiu exatamente o que ele gerou, 5 milhões de reais. Um fundo que vem se desempenhando muito bem, vem entregando bom rendimento para os seus cotistas, com estabilidade, com previsibilidade para o futuro. Então realmente é uma boa opção aí de investimento para quem gosta de Fiagros e para quem está procurando aí uma boa opção de ativo de base 10 para se investir. Deixe aí nos comentários o que é que você achou desse último relatório gerencial do SNG11. Está realmente valendo a pena investir nele? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.